A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal EBD Inteligência Artificial. Estamos no segundo trimestre de 2024 com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Todas as videoaulas são ilustradas com imagens e áudios gerados por inteligência artificial para seu melhor aproveitamento e aprendizado. Título da lição: A Realidade Bíblica do Inferno. Faremos agora a leitura do texto áureo e da verdade prática. Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Faremos agora a leitura bíblica em classe. Mateus 25:41 ao 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Objetivos da lição: primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Terceiro, compreender a doutrina bíblica do inferno. Introdução. Nesta lição 11, que será ministrada domingo, estudaremos a respeito do inferno. Muitos evitam falar sobre este tema. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Um dia todos vão experimentar a morte, independente da classe social a que pertençam, religião ou títulos. E sabemos que, depois da morte, segue-se o juízo. Céu ou inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nos sentimos incomodados de falar a respeito dele. Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno nos evangelhos. Entraremos agora nos tópicos e subtópicos da lição 11. Usaremos imagens e áudios gerados pela inteligência artificial para assimilar melhor o conteúdo a ser ensinado. Primeiro tópico: o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo tópico: como a palavra inferno aparece na Bíblia. Terceiro tópico: a doutrina bíblica do inferno. Primeiro ponto: o pensamento humano a respeito do inferno. Primeiro subtópico: filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Segundo subtópico: o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, e como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Terceiro subtópico: o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo 3:5, Mateus 7:15.
resistiriam à verdade. 2 Timóteo 3:8, Êxodo 7:11. Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo 4:1. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Aplicação do primeiro tópico sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Devemos ser críticos e analisar cuidadosamente as diferentes interpretações teológicas e filosóficas, buscando entender a fundamentação bíblica e não nos deixando levar por pensamentos que podem distorcer a verdade. O ensino do universalismo. A importância de viver uma vida reta e justa, entendendo que nossas ações têm consequências e que a graça de Deus não deve ser usada como justificativa para uma vida de pecado. Precisamos estar vigilantes e discernir os falsos ensinamentos, permanecendo firmes na verdade bíblica e atentos aos alertas apostólicos sobre os perigos de se afastar da fé genuína. Segundo tópico: como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro subtópico: no Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó 17:13, Salmos 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmos 16:9 ao 11, 49:15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21:13, 24:19. Salmos 9:17, 55:15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no AT a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24:19. Segundo subtópico: no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a hebraica Sheol. Tártaro, Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Mateus 11:23, Lucas 10:15, 16:23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16:18, Atos 2:27 e 31, Apocalipse 1:18. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 de Pedro 2:4. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Números 16, 3, 21:6. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento. Jeremias 7:32, 19:6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23:33, 25:41, 46, que faz jus ao termo inferno. Faremos agora uma aplicação do segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Entendemos que no Antigo Testamento, o conceito de Sheol refere-se ao mundo dos mortos, ou sepultura, sem uma divisão clara entre lugares de castigo e bênçãos. Isso nos ensina a importância de buscar no Novo Testamento uma compreensão mais completa sobre o destino eterno das almas, que esclarece o conceito de inferno através de palavras gregas como Hades, Tártaro e Geena, cada uma trazendo aspectos específicos do castigo eterno. Isso nos ensina a ser conscientes da realidade do julgamento e do castigo eterno, incentivando-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo para evitar tal destino. Terceiro tópico: a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subtópico: o conceito bíblico de inferno.
À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. 2 de Pedro 2:4, Judas 12:6, Apocalipse 12:7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram, segundo aos Coríntios 4:4. Segundo subtópico. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10:28, 23, 33, Marcos 9:43, Lucas 12:5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus 25:41. Terceiro subtópico. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível. Mateus 3:12, Marcos 9:43-48. Fornalha acesa. Mateus 13:42-50. Trevas. Mateus 8:12, 22:13. Fogo eterno. Mateus 25:41. Lago de fogo. Apocalipse 19:20, 20:10, 14:15. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20:11-15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25:46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João 5:26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Faremos agora uma aplicação deste tópico 3, a doutrina bíblica do inferno. Entendemos que o inferno é um lugar real, destinado inicialmente ao diabo e seus anjos. Quando o ser humano rejeita a Deus e sua palavra, ele se coloca sob o domínio do diabo e é destinado ao mesmo destino. Devemos, portanto, valorizar nosso relacionamento com Deus e viver segundo seus mandamentos. A doutrina bíblica ensina que o inferno é um lugar de tristeza, dor e extrema agonia, onde as pessoas que rejeitam Jesus passarão a eternidade separadas de Deus. Devemos reconhecer a seriedade da nossa escolha em aceitar Jesus como Senhor e Salvador para evitar esse destino. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de castigo eterno para aqueles que se rebelaram contra Deus. Nossa escolha de aceitar ou rejeitar Cristo determinará nosso destino eterno. Devemos viver de forma consciente, buscando sempre um relacionamento verdadeiro com Deus e arrependendo-nos de nossos pecados. Conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Queridos irmãos em Cristo, chegamos ao final de mais uma lição. Não esqueçam de assinar o canal e compartilhar nossas aulas. Que Deus vos abençoe sempre. Até a próxima.